Lucas capítulo 17, de 11 a 19. Erros que nós não podemos cometer, tá bom? Eu vou falar dos erros que nós não podemos cometer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos? Que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Mestre, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Deixa aberto aí, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos falar dos erros que não podemos cometer. Eu peço que o Senhor nos inspire, para que possamos falar com autoridade, propriedade, conhecimento de causa. Nós queremos sim, em nome do Teu Filho amado, ser instrumento, boca do Senhor aqui neste altar. Olha, Pai, fala o que cada um veio para ouvir, na necessidade. Atende a necessidade de cada coração, de cada vida, em nome de Jesus, amém. Gente, eu já preguei muito sobre esse texto, e normalmente quem prega sobre esse texto fala sobre gratidão. Porque você vai ver que um voltou para agradecer. Mas eu não vou enfocar gratidão não, até não vou enfocar sobre isso. Não quero muito falar sobre gratidão não. Eu quero falar de erros que às vezes nós cometemos na caminhada. Tá? Existe uma palavra que está muito em moda hoje. Diga comigo: xenofobia. Com X, tá? Xenofobia. Quem sabe o significado de xenofobia? O que é? Fobia, medo. Aí já, a metade já acertou, né? Medo de alguma coisa, pastor. Na verdade não é medo, é aversão. Aversão a estrangeiro. Pessoas que não gostam de estrangeiro. Se falar que é boliviano, se falar que é americano, se falar que é chinês, japonês, a pessoa já toma raiva. Não gosta de estrangeiro. Se falar que é argentino, então, aí já viu, né? Se falar que é paraguaio, aí também. Isso aí, irmãos, é um sentimento que está na mente das pessoas. Existem povos que são altamente discriminados. Por exemplo, judeu. O mundo odeia judeu. Isso é xenofobia. Muçulmano. O mundo odeia muçulmano. Por quê? Xenofobia. Porque alguns radicais, que não são todos os muçulmanos, existe muçulmano, gente muito boa, mas existe uns loucos, uns radicais, que estão matando todo mundo aí. O Irã foi atacado agora, o Reino Unido foi atacado agora, Londres, né, para ser mais exato. Então, cria-se um sentimento hostil. Aqui no texto, nós temos um grupo de pessoas que são discriminadas. Quem é? Samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era judeu? Mais ou menos. Meio judeu, meio sangue. Não era sangue puro. Era um judeu que havia tido casamentos com outras etnias. Então isso aí é chamado de meio judeu.
Eu quero contar uma história para vocês, que essa história de xenofobia, ela não é de agora. Quem já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Ok. Ele nasceu em 1869. Qual era a nacionalidade dele? Indiano. Então, naquela época a Índia era colônia da Inglaterra, assim como o Brasil foi colônia de Portugal. Então a Índia era colônia da Inglaterra e os países colonizadores, eles sempre exploraram os seus colonizados. Acontece que Gandhi, ele fazia parte de uma casta, de um grupo de pessoas dentro da Índia, que era proibido visitar a Inglaterra para não se contaminar. Acontece que ele resolveu ir para Londres fazer direito. E por ser indiano, e por ser colonizado pelos ingleses, alguns ingleses nutriam sentimento de ódio pelos indianos. E lá na faculdade de Direito, ele se formou em Direito, Gandhi. Lá na faculdade de Direito, um professor se implicou com Gandhi, porque ele era indiano, achou que podia perseguir o aluno. Certo dia, na hora do almoço, Gandhi se dirigiu para o refeitório da faculdade, se sentou e começou a comer. Nas faculdades, normalmente as pessoas comem bandejão. Já viu falar isso? É o bandejão, né? Pega uma bandeja grande, põe arroz, feijão separadinho, é o chamado bandejão. Gandhi estava almoçando, o professor dele chegou, sentou com o seu bandejão, possivelmente, e aí olhou para Gandhi e disse: você sabia que as aves e os porcos nunca comem juntos? Aí Gandhi falou assim: então só me desculpa que eu vou sair voando. E aí saiu da mesa, foi sentar em outro lugar. O professor ficou muito chateado. Quer dizer, ele cutucou, mas ele ficou chateado, porque ele foi discriminar e saiu discriminado. Falou: tudo bem, eu vou pegar esse moço. Um dia na sala de aula, o professor resolveu humilhá-lo publicamente. Falou: Gandhi, eu queria te fazer uma pergunta. Ele falou: pois não, professor. Sala de aula cheia. Se você estivesse andando por um caminho e encontrasse uma bolsa, e dentro dessa bolsa tivesse um saco de sabedoria e um saco com muito dinheiro, qual dos dois você pegaria? Gandhi falou: obviamente que é o saco de dinheiro, professor. Aí o professor aproveitou para detonar, né? Falou: pois é, Gandhi, eu sinceramente achava que você pegaria o saco de sabedoria, porque eu pegaria o saco de sabedoria. Aí Gandhi olhou para ele e falou: pois é, professor, cada um pega aquilo que lhe falta. Não, vai escutando aí. Quando foi um outro dia, o professor, já 2 vezes humilhado, resolve detonar o Gandhi. Pegou a prova dele, a sua prova, e corrigiu a prova. Só que não deu nota. E escreveu com letras maiúsculas: idiota. Entregou a prova para todo mundo. Quando Gandhi recebeu a dele, esperou que todo mundo acabasse de receber as suas provas, viu que não tinha nota, estava apenas escrito idiota. Ele foi até o professor e disse: professor, o senhor assinou, mas esqueceu de colocar a nota. Coloca a nota para mim, por favor. Sabe o que é isso, irmãos? Xenofobia. Sabe por quê? Se você já viu a foto de Mahatma Gandhi, já percebeu que ele não era nada agradável, de beleza, né? Ele era bem diferente, né? Não vamos falar feio, porque não tem ninguém feio, né? Mas ele era diferente, vamos falar a verdade, né?
E o professor, sabendo que ele tinha aquela aparência um pouco diferente, e sabendo que ele era da Índia, achou que podia humilhá-lo. Aqui nós temos uma história muito parecida, de uma minoria chamada samaritano. Gente mal falada, humilhada, gente sofrida, e que muitas vezes era espancada publicamente. Jesus então passando, eu achei interessante isso aqui, porque nas entrelinhas a gente descobre coisas que talvez você lê e não descobre. Aqui fala que Jesus estava, olha aqui, no primeiro versículo 11, de caminho para Jerusalém. Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus estava saindo de Jerusalém ou voltando para Jerusalém? Você consegue saber o trajeto em que Jesus estava fazendo? Eu vou ler de novo, porque um bom exegeta, ele já começa analisando o texto a fundo. De caminho para Jerusalém, a impressão que dá é que Jesus está indo para Jerusalém, mas não é. Porque, olha, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria. Então era Jerusalém, Samaria e Galileia. Então, o caminho de Jerusalém que ele estava fazendo não era o retorno, mas era a ida para Galileia. Porque ele sai de Jerusalém, passa por Samaria até chegar na Galileia. Por que Jesus está fazendo esse trajeto? Porque ele está numa rota de fuga. Ele está fugindo de Jerusalém para não morrer. Esse aqui é um dos 2 milagres de cura, dos 17 milagres de cura que Jesus fez. Jesus fez 35 milagres. Se você entender que ele viveu 3 anos e meio, Jesus fez um milagre por mês. Todo mês ele fazia um milagre. Dos 35 milagres que ele fez, 17 foi de cura. E 2 foram curas de leprosos. Ele cura Simão, o leproso, que muitos acham que esse Simão é o próprio Lázaro. E ele cura também os 10 leprosos. Ao entrar numa aldeia, sai-lhes ao encontro 10 leprosos. Tem alguma coisa errada aqui? Há algum erro nessa informação? Há. Leproso não deveria estar em cidade, em aldeia. Era proibido um leproso entrar numa aldeia. Principalmente em número de 10, pior ainda. Esses leprosos estavam no lugar errado, fazendo aquilo que não era certo, mas tiveram um encontro com Jesus. Muitas vezes nós vamos ter encontros com Jesus fazendo aquilo que não é correto. E Jesus vai nos encontrar conosco nos becos, Ele vai se encontrar conosco nos momentos de pecado da nossa vida. Ele vai se encontrar conosco naquele lugar onde normalmente você não quer ser visto. Porque Ele entra, quando Ele ama alguém, Ele entra no mais profundo abismo para salvar aquela pessoa. Na rota de fuga dele, Ele resolve realizar mais um milagre. E as pessoas foram até Ele. Nos ensina a Bíblia que o pecador procura o Salvador. Querer encontrar com Jesus, eu acho que muita gente quer. Muita gente quer um encontro com Jesus, mas do seu jeito. A gente quer um encontro com Jesus desde que Ele não mexa com os nossos prazeres. A gente quer um encontro com Jesus desde que eu não tenha que mudar algumas coisas da minha vida.
Eu quero um encontro com Jesus desde que eu não tenha que dar dinheiro para pastor, não é assim que você ouve? Eu quero ter um encontro com Jesus, mas eu quero continuar tomando a minha cervejinha. Eu quero ter um encontro com Jesus, mas eu quero continuar amaziado. Eu quero ter um encontro com Jesus, mas eu quero continuar praticando sexo antes do casamento. Eu não vou deixar de ir no bailão do asfalto. Vocês conhecem o bailão do asfalto, hein? Pessoal, esse bailão já fechou tem uns 20 anos e o povo está... Não quer deixar de ir no bailão da comigo. Um dia uma irmã me falou assim: pastor, o senhor sabe a irmã fulana de tal? Eu falei: sei. Ela vive me convidando para ir no bailão da comigo. Eu não quis nem perguntar se ela ia, né, irmão? Vai que eu tinha que, em vez de disciplinar uma, eu tinha que disciplinar duas, aí fica mais difícil, né? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se Jesus entrar na tua vida de verdade, não tem espaço para bailão da comigo. Não tem espaço para a festa da terceira idade, porque a festa da terceira idade é movida a um monte de coisas que infelizmente eu não vou poder falar aqui. Nós podemos ter terceira idade, não tem problema. Eu já estou quase na quarta idade. Mas eu quero dizer para você que nós podemos ser da terceira idade sem ter que negociar com algumas coisas que o mundo acha que é bom. Olha, nós devemos entender que quando Jesus entra na nossa vida, não é o que o pastor está falando que você tem que fazer, é o que a Bíblia fala. Agora, se o que o pastor fala é bíblico, por que resistir? Se você teve um encontro com Jesus, não faça como um leproso. Não permaneça no erro. Por que desses 10, 9 não foram até Jesus? É fácil entender, gente. Essa é a lógica da vida. A maioria das pessoas que têm um encontro com Jesus não mudam. Elas continuam no erro. Porque uma pessoa que é curada de lepra, não foi curada aqui de uma pereba não, irmão. Foi curada aqui de um calo seco, não. Não foi uma verruga, não. Não foi uma boqueira, não. Posso contar uma história de boqueira? Quando eu era adolescente, assim, querendo virar homem, né? Me apaixonei por uma menina. E um amigo. Você já teve amigo? Falou assim: você vai namorar com ela? Eu falei: estou pensando. Você falou: você já olhou a boca dela? Eu falei: já, ué, claro. Você já olhou mesmo? Já olhei. Mas você olhou mesmo? Eu falei: olhei. O que você quer dizer? Diga logo. Mas eu não sabia o que ele estava falando. No próximo encontro, eu entendi do que ele estava falando. O namoro terminou antes de começar. E ele falou: pega, viu? É altamente transmissível. Eu falei: arreda, Satanás. Irmão, nós precisamos ter um encontro com Jesus e entender que Jesus quer curar a nossa lepra. Ele quer tirar a nossa enfermidade de alma, enfermidade de caráter. Se nós entramos dentro dessa igreja, teremos um encontro com o Salvador, o Filho de Deus, de verdade, e a gente continua com as nossas lepras, é porque nós estamos igual aos 9, e não aquele que se prostrou diante do Senhor Jesus. Então eu falei para você que eu ia dar um enfoque diferente para a pregação. Eu falei para você que eu ia te mostrar não sobre a questão do agradecimento, todo mundo já viu essa pregação.
Hoje eu vou mostrar para você erros que nós não podemos cometer. Então eu não posso ter um encontro superficial com Jesus, não. Você pode ter um encontro superficial com o governador, você pode ter um encontro superficial com o presidente, se ele não for cassado. Você pode ter um encontro superficial com o prefeito, com o vereador. Você pode ter um encontro superficial até mesmo com o seu pai e com a sua mãe. Agora, com o seu Deus, não. Porque Ele sabe tudo. Ele te conhece de trás para frente, de frente para trás. E Ele não quer ter um encontro com você para perder o tempo dele. O tempo de Deus é precioso. Porque em 6 dias Ele fez o universo. 1 segundo para Deus é uma eternidade para nós. Então, preste atenção que eles saíram ao encontro de Jesus. Muitos saem de casa para vir à igreja, ter um encontro com Ele nessa noite. Mas como é que você vai voltar? Com as mesmas configurações de que você chegou? Pensando do mesmo jeito? Às vezes o maligno chega, porque o diabo não fala só mentira não, viu? Ele é o pai da mentira, mas muitas vezes ele fala também coisas que não é mentira. Muitas vezes o inimigo chega e fala: você não percebeu que esse povo não muda? Você já pregou quantas vezes sobre isso? Que tem que pagar o que deve. Quantas vezes você já pregou que tem que pagar o que deve? E o povo continua comprando e não pagando. Gente, verdade verdadeira, eu estou decepcionado com esse país. Muita malandragem. Carro pifou a bateria, eu levei o carro para consertar. Chegando lá, e eu sabia que era bateria. Não conseguiram dar um diagnóstico seguro que era bateria. Queria que o carro ficasse 24 horas lá. Eu falei: não posso deixar o carro. Mas o carro está na garantia. Está na garantia. Ah, então você está na garantia, vocês vão botar a bateria na garantia? Sim. Nesse caso, a fábrica só paga 50% da bateria. Não paga 100%? Não. Não, então tudo bem, pode pôr a bateria, eu pago. Quanto que é 50%? 50% é R$400. Eu falei: eu posso ser feio, mas bobo eu não sou. R$400 eu compro 2 baterias lá fora. Eu falei: como? Não, dá para fazer por 395. Eu falei: não, pode deixar os 400 mesmo, não dá desconto não. Eu vou ali e já volto. Cheguei lá, comprei a bateria por menos que isso. Pouco mais de R$200. Sabe o que é isso, irmãos? Desonestidade. Quer enganar quem? Virou cultura. Malandragem no Brasil virou cultura. É uma vergonha. É uma vergonha. Essa fábrica de automóveis, essa concessionária, não teve um encontro com Jesus. Cheguei lá no moço, falei: quanto que é a bateria? 200, 210, 200 não sei quanto. Foi falando o preço. Eu falei: essa aqui é quanto? 290. Eu me dei vontade de comprar ela, pela especificação. Eu falei: mas qual que é o valor dela? 290, eu já falei. Eu falei: eu já entendi. Mas eu queria ver se tinha um desconto. Ele falou: já está com desconto. Não, se você não fizer um menos, eu não vou levar. Eu falei: não, tudo bem, se eu não puder levar, não tem problema não. Isso dói, isso fere, mas é verdadeiro. Porque ele podia colocar 400 também, não podia? Olhando para o Senhor, vou dar 40% de desconto. Mentira, nós também gostamos de ser enganado. É a gente que alimenta a corrupção. Sabe quem é o maior responsável pelos políticos serem corruptos? Somos nós, que trocamos o voto por uma camiseta, que trocamos o voto por 20% de bolsa na faculdade do nosso filho, que trocamos o voto porque um dia o rapaz fez um churrasco na nossa casa. Gente, ter um encontro com Jesus não é isso. Ter um encontro com Jesus é a gente fazer o que é certo. O que é certo? Honrar pai e mãe. Honra pai e mãe. O que é certo? É fazer as coisas como a Bíblia manda. Então faça como a Bíblia manda.
Jesus é Senhor da nossa vida ou não é? Jesus é Senhor, Ele manda em você ou não manda? Quem é o teu Deus? É Jesus ou é você mesmo? Então, eu não consigo entender uma fé onde a gente crê só com a mente e não crê com as emoções e com o coração. Você que já saiu ao encontro de Jesus, você que já teve um encontro com Ele, preste atenção no que vai acontecer aqui agora. Que ficaram de longe, quem tem um encontro com Ele tem o direito de ficar longe? Se eu falar para você que esses homens aqui, os 10, não sabiam quem era Jesus, eu estou mentindo, porque lá embaixo eles chamam Jesus de mestre. Naquela época o mestre era alguém muito acima de todo mundo. Se eles não soubessem que Jesus era Deus, mas sabia que Jesus era mestre, sabia que Jesus curava, sabia que Jesus multiplicava pão, sabia que Jesus ressuscitava morto. Tanto é que isso aqui está no final da vida dele, que isso aqui acontece. Isso aqui já aconteceu próximo à morte dele. Então esses homens sabiam muito bem com quem estava se relacionando. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você soubesse que eu ressuscito os mortos, você conversaria comigo a 30 metros de distância? Se você soubesse que eu multiplico pães e peixes, você conversaria comigo a 30 metros de distância? Se você soubesse que eu sou o Filho de Deus, que curo as pessoas, tanto eles sabiam que eles pediram para ser curado, você ficaria a 30 metros de distância? Acontece que eles ficaram longe, uma fé longe. E a sua, como é que é? Pastor, eu não sei o que é uma fé perto. Eu sei. Se você passa 3 dias sem orar, sem falar com Deus, e isso não te faz falta, você está longe. Se você comete pecados, e isso não incomoda você, não te entristece, não te leva a uma confissão, não te coloca à parte da ceia, você está longe. Você não está entendendo nada. A sua fé, ela não se justifica. Jesus, ele não entrou totalmente na sua vida. Mas eles não ficaram só longe. Eles gritaram. Você gritaria com Deus? Fala para mim. Mas esse gritar aqui é um gritar assim de quem não quer... cura nós aqui, estou passando por uma dificuldade, cura aqui. É assim que a gente conversa com Deus? Está tudo errado, irmão. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Tem muita gritaria nas igrejas. Tem muito crente seguindo Jesus de longe. Nós que criticamos tanto a igreja católica no passado, estamos fazendo pior. Católico nominal. Está cheio de crente nominal, irmão. Está cheio de crente nominal. Qual a sua religião? Evangélico. Evangélico? Qual que é a sua igreja? Não, minha igreja é aquela que fica lá perto do estádio. Não sei o nome não, mas é aquela. Quem que é o pastor? Eu não sei o nome dele. É um gordinho que está sempre pregando ali. Bate na gente o tempo todo. Gritando. Não é barulho que atrai Deus não, viu? O movimento pentecostal durante muito tempo achou que era barulho. Não é barulho não. Você pode gritar o que você quiser. Se não sair da sua alma, não chega na presença do Senhor não. Não é barulho não. Tem gente que acostuma tanto com barulho, que certo dia, isso é história verdadeira, hein? Estou inventando não. Durante o culto, o pastor pegou o microfone e falou: irmãos, eu quero falar para vocês que a irmã fulana de tal morreu. Ô glória! Já saiu um glória lá de dentro. A pessoa está tão acostumada a dar glória que ele não sabe nem para que está dando glória. Falou: não, irmãos, a irmã morreu, aleluia!
Por favor, irmãos, a gente não pode fazer as coisas impensadamente, não. Para dar um glória a Deus, você tem que saber de que você está dando glória. Para você dizer aleluia, aleluia, você tem que saber o que é aleluia. Eles ficaram de longe e gritaram: Mestre, compadece-te de nós. Eles sabiam que Jesus era mestre e eles sabiam que Jesus era misericordioso. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, de longe mesmo: Ide, cumpra o que a lei manda, procura o médico, para ele atestar que vocês estão curados. Naquela época, quem fazia o papel de médico? Sacerdote. Quem fazia o papel de psicólogo? Pastor. Hoje o sacerdote não é médico e o pastor deixou de ser psicólogo faz tempo. Então preste atenção, mostrai-vos ao sacerdote. Eles ainda não tinham sido curados, porque cura depende de obediência. A cura só se configurou quando obedeceu. Tem muita gente que nunca vai ficar curado, porque não obedece a palavra de Deus. Não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece a autoridade civil, não obedece a autoridade militar, não obedece o pastor, não obedece Deus. E acaba atraindo para si coisas desagradáveis. Vá e não peques mais. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo é um processo, é um gerúndio, indo. Está indo é um processo. A partir do momento em que a engrenagem começa a funcionar, é que o milagre acontece. O milagre, ele é dinâmico. O milagre não é estático. Quando eles começam a se movimentar. Porque a obediência exige atitude. Ó, pastor, eu te obedeço, mas não faz nada que a gente pede. Não tem milagre para você. Um dos 10. Se eu tenho 10, eu separo um, quantos por cento eu tenho? 10%. Qual é o número percentual, qual é a estatística de gratidão? 10%. Faça 10 caridade. Somente um vai te agradecer. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quantos foram curados? Quantos enxergou que estava curado? Todo mundo acha. As pessoas pregam que os 10 foram curados. Mas as pessoas se esquecem que só um enxergou que estava curado. O que significa isso, pastor? Tem gente na igreja que recebe bênção todo dia, mas como não é obediente, como segue Jesus de longe, porque fica só gritando, e quando se encontra com Jesus não se entrega, ele está sendo curado, está sendo abençoado, mas ele não vê. Para você ver as coisas de Deus, você tem que estar afinado com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor já me mostrou coisas que Ele estava fazendo por mim e eu não vi. E aí Ele falou para mim, sabe por que você não viu? Porque você não está 100% ligado comigo. Em outras palavras, de cada 10 milagres que eu fizer na sua vida, você só vai enxergar um. Aquele que enxergou, aquele que enxergou voltou. Mas por que ele enxergou? Porque ele era diferente dos outros. Ele queria um encontro verdadeiro. Ele não queria só vir à igreja. O que tem de pessoas que entram nessa igreja, você sabe quantos visitantes entraram nessa igreja, segundo estatísticas que a irmã Marilza me passou ontem? 226 visitantes de janeiro até agora, praticamente 230 pessoas entraram, que foi catalogado, hein? Que eu acho que é mais.
230 pessoas entraram aqui. Quantas ficaram? 47. Nós estamos melhor do que esse texto, está dando 20%. Tá bom, não tá? Tá bom? Tá bom não, irmão. Você está contente com 20%? Deixa eu complicar um pouco. De 230, só 45 vai para o céu. Tá bom ou não? E quem garante que esses 230 não morreu algum? Agora esse moço que foi curado, que enxergou que foi curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Olha o que é a vida de um homem quando ele está alinhado com Deus. Primeiro, ele faz o caminho de volta. Segundo, ele dá glória a Deus. Terceiro, agora ele não grita de qualquer jeito. Agora ele grita vivendo aquele momento. Agora pode gritar, porque agora você enxergou. Mas ele não fica aí, ele prostra. E se prostrou-se com o rosto em terra. Aos pés, ele não se contentou em voltar. Ele não se contentou em dar glória. Ele não se contentou em gritar. Ele não se contentou em prostrar. Ele pôs a boca na terra. E não foi em qualquer terra. Foi nas terras que estavam grudadas no suor dos pés de Jesus. Parecido com você ou não? Falta muito? Que tanto nós nos parecemos com esse homem? Pastor, eu me pareço com ele 10%. Você está vendo que os 10% está sempre aqui? 10% foi curado, 10% agradeceu, 10% a gente se parece com esse homem. Xenofobia. Xenofobia. Aprender com quem não tem nada para ensinar. Exato, irmãos. Às vezes aquele que a gente não dá valor nele, ele dá uma aula para a gente de como viver, de como agir, de como adorar, de como agradecer. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Eram, mas apenas um enxergou. Não é um voltou, um enxergou que foi curado. Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus. O que tocou o coração de Jesus? Não foi o retorno, não foi a prostração, mas foi o glória a Deus. Glorifica a Deus pela sua vida. Glorifica a Deus pela sua fé. Dê honras a Ele que é merecedor de honra e glória. Quem é que concluiu faculdade aqui? Levanta a mão. Diga assim: glórias ao Pai, eu concluí a minha faculdade. Quem é que tem pai vivo aqui e mãe viva? Levanta a mão. Glorifica a Deus, porque o seu pai e a sua mãe estão viva. Quem é que tem pai ou mãe que não está mais entre nós? Levante a mão. Glorifica a Deus, porque Deus o levou para si. Olha, irmãos, a gente tem que aprender mais a dar glória a Deus. Eu conversava com a irmã Lidiane ali agora, e ela disse: pastor, mas a gente, na idade que a gente está, a gente já é maduro. Não, irmãos, não. A gente tem muito para aprender. Todo dia você está aprendendo alguma coisa, toda hora. Quando você achar que você está maduro, você não está não, você está verde. Porque se você sai de uma pregação como essa, e ela entrar no teu coração, você não ficou amarelo de maduro não, mas deu uma pintinha de amarelo na sua vida. Sabe aquela manchazinha lá pelo mês de novembro, de outubro no fruto? Que ele começa
Há dias atrás eu ouvi uma reportagem de um botânico, acho que inglês. Botânico é aquele que lida com vegetais, né? E ele falando o seguinte, que os vegetais têm memória. Eu achei interessante, ele escreveu um livro dizendo que os vegetais têm memória. Eu falei, mas de onde que esse cara tirou isso? Porque eu sou biólogo e eu nunca ouvi falar isso. Mas eu fiquei atento. Aí continua dizendo, ele falou, olha, ele escreveu um livro que apesar de não ser consensual para o mundo científico, há indícios de que o que ele fala é verdade. E ele explica, sabe por que um pé de manga tem memória? Por que todas as mangas dão fruto no mês de dezembro, janeiro? Porque elas vão o quê? Contabilizando a temperatura e a pluviosidade que vai acontecendo ao longo do ano, quando chega em setembro, que começa a primavera e vai caminhando para o verão, aquilo vai se quantificando, a mudança de temperatura, o índice de pluviosidade, a chuva, o vegetal, ele consegue captar essas informações e vai quantificando em sua memória, então ele sabe a hora exata de amadurecer o fruto. Ele sabe a hora exata de transformar a flor em fruto. Muito interessante isso, irmãos. Eu não tinha pensado nisso. Eu me perguntava, por que todos os pés de manga dão manga em novembro, dezembro e janeiro? E eu ficava, meu Deus, mas quem é que conta para eles? Quem é o X9? Precisa saber. Não é, irmãos. Há uma quantificação mesmo de informação. Então você vai percebendo, irmãos, que tem que haver sabedoria. Essa palavra que vai sendo liberada para você, você vai pegando ela. Você vai pegando ela. Pastor falou, a Bíblia fala, olha, eu entendi. E isso você vai se saturando de muita bênção, de muita informação. Chega um momento em que você não tolera mais coisa errada na sua vida. Chega um momento que você fala, é hora de mudança. Deus entrou na minha vida, sou uma nova criatura. E não é de boca para fora, não. Tem gente que vai para o inferno porque aceita Jesus aqui e não aceita Jesus aqui. Por menos de um palmo o povo vai para o inferno. Jesus não tem que entrar só no seu intelecto, não. Ele tem que entrar no seu corpo, na sua vida, na sua história, na sua genética. Amém? E dizer que não despreza as pessoas, não. Tem gente humilde que tem muito para ensinar para a gente. Jesus falou para os fariseus que as prostitutas lhes precederiam no céu. Irmão, tem prostituta que vai se arrepender e vai para o céu. Tem religioso que vai morrer e vai para o inferno. Está aqui com a Bíblia na mão, pregando todo dia, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas a prostituta, o dia que ela entregar a vida para Jesus, ela entrega de verdade. Ela não fica de meia bandeira, de meia boca, de meia colher, de meia banda. Lá na macumba a gente fala de meia banda. Tem esse negócio não, meu amigo, ou é ou não é. Não existe crente denorex, não. Ou é crente ou não é crente. Ou crê em Jesus, ou não crê em Jesus. E eu falava hoje com o irmão, lembra do Herodes? A Bíblia teve muitos Herodes. Herodes pai, Herodes filho, Herodes neto. Herodes era um título, igual César, era um título. Acontece que o Herodes Antipas, que é aquele que cortou a cabeça de João Batista, não sei se você sabe dessa história. Quem foi que prendeu João Batista na prisão? Herodes. Herodes o quê? Antipas. Mas ele prendeu João Batista por quê? Para a mulher dele não matar o João Batista. Porque tem mulher que mata, irmão. Eu não sei se você sabe disso, mas tem mulher que mata. Para ela não matá-lo, ele foi e prendeu. O melhor lugar de você guardar uma pessoa, às vezes, é na cadeia. Foi lá e prendeu o profeta.
E a Bíblia fala que todos os dias ele ia lá para escutar a pregação. Ele ia lá e João Batista pregava para ele. João Batista do lado de dentro da cela, possivelmente ele do lado de fora, João Batista pregando para ele. E ele saía de lá, talvez ele dizia: eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Estou parafraseando. Eu tenho que entregar. E voltava no outro dia. Até que um dia o destino selou a condenação dele. Ele teve que matar João Batista e não teve tempo de se arrepender. Não mata quem é profeta na tua vida, não. Não mata quem ora por você, não. Pastor, como é que eu mato alguém que é profeta na minha vida quando eu não obedeço? Quando eu não somo? Quando eu não entrego minha vida para Jesus? Amém? Quero orar com você.